Bom dia, meus amigos. Voltei para a gente falar um pouquinho sobre o dia de hoje, que são celebrados os 3 Reis Magos. E para a gente começar esse dia, eu escolhi o capítulo 2 do Novo Testamento, onde eles são mencionados em Mateus. Mateus 1, 18, 2 e 6. Bom, ele fala o seguinte: os magos são guiados por uma estrela até Jesus. José leva a criança para o Egito. Herodes mata as crianças em Belém. Jesus é levado para morar em Nazaré. Bom, e tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, foram-se. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, gente, essa é a história dos Reis Magos. E eu separei alguns trechos de livros em que se fala um pouquinho mais sobre os Reis Magos. Eu acho que eles são personagens extremamente misteriosos e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, esse livro que eu peguei se chama Hora do Apocalipse e foi escrito por Edgar Armand. E nesse trecho ele fala sobre os Reis Magos. Olha, no tempo em que Jesus veio, a situação espiritual do mundo em relação aos conhecimentos religiosos era a seguinte: as revelações feitas no passado, que formavam a tradição religiosa conforme os ensinos do próprio Cristo em anteriores encarnações, a saber, na antiga Lemúria, onde viveu a terceira raça, como Numu, na Atlântida, com a quarta raça, sob o nome de Antúlio, na Ásia Menor, como Abel, na Índia e na Pérsia, como Krishna, na Índia, no Nepal e na China, como Buda, e, finalmente, na Palestina e na Síria, como Moisés. Essas revelações, ao tempo do nascimento, eram conservadas por 5 agrupamentos que formavam escolas ou templos de sabedoria, como segue: o ramo de Numu, deturpado e modificado, existia na Índia como Brahmanismo. O de Antúlio, herdado pelos dáctilos gregos, conservou-se através de Homero, Sócrates, Platão, Aristóteles e Ptolomeu, estando naquele momento radicado em Alexandria, no Egito, sob a direção de Filon. O ramo de Abel perpetuou-se pelos Cóbdas, no Egito e Mesopotâmia, passando aos árabes e estando no momento sob a chefia de Melchior, um dos chamados Reis Magos. O de Krishna, com ramificações na Pérsia sob forma de Mazdeísmo, segundo o Zend Avesta, estava chefiado por Baltazar, outro dos Reis Magos do Evangelho. O ramo budista estava fixado em Bombaim, na Índia, sob os cuidados de Gaspar, o terceiro dos Reis Magos. E, finalmente, o ramo de Moisés, com profundas raízes na Palestina e na Síria, fora perpetuado pelos essênios. Em resumo, toda a sabedoria revelada aos homens, vinda diretamente do Cristo planetário nas suas anteriores encarnações, estava corporificada nos seguintes iniciados ou mestres: Filon, de Alexandria, Melchior, do Monte Horebe, Baltazar de Susa, Gaspar de Bombaim, e pelos essênios que se espalhavam por vários santuários situados nas montanhas da Palestina e cuja sede central era o santuário do Monte Albarim, nas montanhas de Moabe, junto ao Mar Morto, na Palestina. Isso é fantástico, não é mesmo? Bom, outro livro no qual encontrei falando sobre os Reis Magos, também de Edgar Armand, se chama O Redentor. E ele começa a falar dos Reis Magos no capítulo 5. Ele fala o seguinte: algum tempo antes do nascimento, tanto na Palestina como nos países vizinhos e no Oriente, correu o aviso dado pelos sábios assírios e caldeus, entendidos em astrologia, que estava se formando em dado ponto do zodíaco uma estranha e imprevista conjunção de corpos celestes. Aproximavam-se Júpiter, Saturno e Marte. Isso, diziam eles, era sinal de acontecimentos graves, podendo sobrevir cataclismos e sofrimentos imprevisíveis. Por isso, em toda parte, o povo ansioso e atemorizado perscrutava os céus
noites seguidas, na expectativa das desgraças anunciadas. Mas os sacerdotes do Templo de Jerusalém sabiam que era chegada a época do nascimento do Messias de Israel e se rejubilavam esperançosos, enquanto Herodes, chamado o Grande, no seu palácio de mármore e pedra escura de Jericó ou em Jerusalém, remordia-se de inquietações na suposição de que tal acontecimento lhe roubasse o trono e o poder dados por César, porque as esperanças e desejos do povo, bem sabia, eram para o Messias nacional, que assumisse o poder em Israel, proclamando-se rei e expulsasse os romanos invasores. Nas terras pagãs da Grécia, Egito, Arábia, Pérsia e Índia, as sibilas também já tinham há muito tempo profetizado a respeito do nascimento, e por isso uma geral e profunda expectativa existia de um acontecimento extraordinário que abalaria a vida dos homens e mudaria o destino do mundo. Até que, enfim, numa dessas noites frias e estreladas do inverno palestino, quando, na profundidade dos espaços siderais, se completava a conjunção insólita, as vibrações celestiais desceram sobre Belém e envolveram a casa humilde onde o menino Luz estava nascendo. E os pastores rústicos, enrodilhados nos seus mantos nas encostas dos montes próximos, beneficiados de incrível lucidez, viram os clarões luminosos que desciam do céu e ouviram o coro inaudível dos espíritos clamando para todo mundo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E assim, mais uma vez, as forças das trevas foram vencidas. Mas esse fato foi também percebido pelos sensitivos das escolas de sabedoria já citadas, sobretudo pelos essênios, que se mantinham em prece, vigilantes, aguardando a hora do grande evento, do qual tiveram logo informações diretas por intermédio dos adeptos da ordem e pelos irmãos terapeutas, que viajavam por toda parte, existindo mesmo alguns no próprio local onde o acontecimento se deu. Quanto aos demais, devido às enormes distâncias em que se encontravam, permaneceram investigando e aguardando confirmações, porque ignoravam o local exato onde o nascimento deveria ocorrer. Mas, por fim, perceberam que a resposta estava no próprio céu, porque a estranha conjunção de astros se operava no signo de Peixes, que, astrologicamente, era o que governava os fatos da nação judaica. Aos demais, verificaram que a profecia de Miqueias, muito remota, já informava a respeito, dizendo: e tu, Betleém Efrata, conquanto pequena entre muitas de Judá, de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel. Como também já o afirmara a profecia de Zoroastro, feita na Pérsia 3.200 anos atrás, que dizia: ó, vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes que qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o e ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo, que formou os céus. E ainda não lhes sobrava a esses iniciados o recurso da mediunidade? Assim como aconteceu com os míseros pastores que viram e ouviram, não poderiam ter sido eles também avisados pelos espíritos sobre tal acontecimento diretamente? Nessas comunidades de solitários que realizavam práticas espirituais, como as fazemos hoje, muitos deles possuíam magníficas faculdades, e um acontecimento desses de tal significação para a vida planetária, certamente que seria revelado a todos aqueles que merecessem conhecê-lo no momento oportuno, e entre estes se colocavam os chamados Reis Magos. Concluindo, pois, que o Messias nascera na Palestina, esses detentores da sabedoria espiritual de maior responsabilidade partiram nessa direção para conhecerem e adorarem o alto espírito missionário.
A referência citada pelos próprios viajores a uma estrela guia poderia ser simplesmente simbólica, a estrela em si mesma representando a conjunção de astros, como também poderia ser um espírito, visto pela vidência, que, sob essa forma, serviu de guia às caravanas que buscavam aproximar-se do menino Jesus. Não é comum, nos planos espirituais, os desencarnados de certa categoria tomarem a forma de estrelas ou outras quaisquer? Um segundo que eu tenho que beber um pouco d'água. Não é sabido que os espíritos podem assumir formas que desejam, bastando que as imaginem? Essa, até mesmo, seria uma belíssima tarefa de participação em acontecimento de tal grandeza. As caravanas desses iniciados maiores viajaram durante muito tempo, vindas de suas terras distantes, e por fim se encontraram, em feliz ou proposital coincidência, em Sela, lugarejo situado nas faldas do Monte Or, na Arábia, onde se reconheceram e se incorporaram a uma caravana de mulas que se aprestava para atravessar as montanhas de Moabe, a leste do Mar Morto. Nesse ponto, abandonaram a caravana e seguiram juntos para Jerusalém. Mas enquanto os reis magos estudavam o acontecimento, faziam seus preparativos e realizavam sua demorada e custosa viagem, o menino Luz se desenvolvia. Aos 8 dias foi levado à sinagoga local para ser apresentado e registrado, como era de praxe. Como também de praxe que, ao 8º dia, os recém-nascidos fossem circuncidados, costume adotado também pelos cananeus, fenícios e sírios. Para os judeus, queria dizer que a criança, com isso, entrava no pacto de Jeová, passando a ser herdeira das promessas divinas, conquanto fosse também medida de higiene corporal. Aos 40 dias foi levado por sua mãe a Jerusalém, onde lhe cabia promover os ritos da purificação, que se resumiam em um holocausto vivo. No caso dela, que era possuidora de parcos recursos, o holocausto era de uma pomba entregue no altar dos holocaustos ao sacerdote em serviço, o qual cortava o pescoço da ave, torcia-o para trás, de forma que o sangue, ao fluir, caísse sobre as brasas do altar, findo o que a vítima, ainda estremecendo, era atirada em um recipiente existente ao lado. Em seguida, a ofertante passava ao templo propriamente dito, o santo, para que a criança fosse consagrada ao Senhor, quando primogênita, que era o caso de Maria. No templo havia rodízio de sacerdotes, alguns dos quais eram secretamente filiados à Irmandade Essênia, os quais já sabiam quem era o menino a ser consagrado naquele dia. Por isso prepararam em sigilo uma solenidade especial. Maria e José foram recebidos pelos sacerdotes Simeão de Betel e Eleazar, rodeados em seus acólitos. As virgens de Sião cantaram hinos e preces se elevaram aos céus, enquanto o velho Simeão, tomando o menino nos braços, o consagrou, exclamando: Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nesse momento, o véu do templo luxuoso, pesado e de enorme altura, fendeu-se caindo para um dos lados de uma paralítica que se achava perto. Levantou-se sobre seus pés e andou. Tudo isso, tanto no ato como depois, motivou comentários e estranhezas. E como medida de segurança para o menino, foi ele afastado sem perda de tempo de Jerusalém, porque qualquer fato ou circunstância que se relacionasse com o nascimento do Messias de Israel, tão esperado e já ocorrido segundo os boatos existentes e agravados com a chegada tão comentada dos reis magos, despertava logo a atenção e a interferência indesejável do clero judaico e dos esbirros de Herodes. Herodes, que sempre estivera preocupado com as profecias, assim que tomara conhecimento da conjunção planetária fora do comum, espalhara seus espiões por toda parte, à cata de algum nascimento sobrenatural, como constava das profecias, e um desses espiões viu quando os 3 viajantes orientais, acompanhados de seus serviçais, entraram na cidade, indagando de uns e outros:
onde está o Messias, Salvador do mundo, cujas estrelas vimos no Oriente? E viu também quando esses viajantes ilustres penetraram no templo, onde, naturalmente, como supunham, obteriam informações sérias e positivas. Aguardou a saída deles, para segui-los e descobrir o endereço que buscavam. Mas os sacerdotes essênios perceberam o perigo e providenciaram a retirada dos visitantes por passagens secretas que davam para o campo, fora dos muros, no caminho de Betânia. E dali prosseguiram eles diretamente para Belém, de onde, advertidos em sonho de que não deviam mais voltar a Jerusalém, tomaram o rumo de suas terras por outros caminhos, como consta de Mateus 2:12. Mas, quando finalmente em Belém foram conduzidos à presença do menino, estava crescido 10 meses e meio. E foi uma cena comovente, aquela em que esses altos iniciados se viram na presença do Senhor do mundo, do governador planetário. Consultaram seus pergaminhos, suas anotações, fizeram sobre o menino as verificações próprias das circunstâncias, tanto no corpo físico como no espiritual, e, por fim, se convenceram de que realmente ali estava encarnado o Messias planetário. O Buda Siddhartha, por exemplo, revelou possuir sinais característicos de sua altíssima condição missionária. O Dalai Lama, ao nascer e antes de assumir o poder religioso no mosteiro de Lhasa, no Tibete, era procurado, encontrado e aceito após verificações cuidadosas de sua identidade, após também oferecer provas irrecusáveis de que era a reencarnação do mesmo espírito anterior. Para isso, consultavam-se os oráculos do Estado e os lamas, eu acho que é yamas ou lamas, dotados de faculdades mediúnicas, e após isso a busca era então iniciada. Determinado o local do nascimento, o menino era submetido a inúmeras provas, inclusive exames de aura, do chakra coronário, etc. Tudo de acordo com as tradições e os ritos lamaicos. Prosternaram-se então perante ele, os reis magos, e o glorificaram. Fizeram-lhe ofertas úteis de recursos próprios e necessários à vida material. E após isso, guiados sempre por essênios terapeutas que conheciam o país a fundo, retiraram-se para suas longínquas terras. O fato de o Divino Mestre ter sido pressentido em primeiro lugar por pastores humildes prova que sua tarefa era de redenção para todos os homens, e, deixando-se adorar por altos dignitários estrangeiros, sacerdotes de religiões diferentes, testemunhava que sua mensagem seria de extensão universal. Bom, esse foi o outro livrinho que eu achei sobre os Reis Magos. E tem mais um que é bem interessante também, que se chama Psicanálise, Capitalismo e Cotidiano, escrito por Nildo Viana, em que ele faz uma comparação, né, dos Reis Magos com a lenda de Papai Noel, que eu achei muito interessante também, gostaria de dividir com vocês. É bem curtinho e fala assim: o Papai Noel tem sua origem na lenda de Nicolau, bispo de Mira, século V. A lenda diz que ele presenteava em segredo 3 crianças de uma família pobre todos os anos no dia 6 de dezembro. No entanto, a mitologia babilônica de Nimrod, citada anteriormente, que aqui a gente não vai falar sobre ela, já colocava anteriormente, né? Já colocava oferta de presentes, mas que era feita para a divindade e não para crianças pobres. Outras versões do Papai Noel existiram, tal como a expressa no conto popular russo Babushka. O conto relata a história de Babushka, uma velhinha que foi convidada pelos 3 reis magos para ir a Belém ver o menino Jesus, que havia acabado de nascer e que recusou o convite devido ao frio intenso que fazia naquela noite. No dia seguinte, ela juntou presentes para o menino Jesus. Mas como não sabia o caminho e os 3 anciãos já haviam partiu, procurando sem nunca encontrá-lo, mas deixando para todos os meninos que encontravam um brinquedo como presente de Natal. Papai Noel tem diversos nomes e formas em países diferentes. Na Alemanha é Kringle, Criança de Cristo. Na França é Père Noël,
Nos Estados Unidos e Canadá é Santa Claus, devido à origem linguística holandesa, derivada de São Nicolau. Na Inglaterra é Father Christmas. Na Costa Rica, Colômbia, algumas partes do México é El Niño Jesús. Em Porto Rico, ele é substituído pelos 3 reis magos, Melchior, Baltazar e Gaspar. Na Suécia é Jultomten. Na Holanda é Kerstman. Na Finlândia, Joulupukki. Na Rússia é Grandfather Frost ou Babushka. Na Itália é Befana ou Babbo Natal. Em Portugal é Papai Natal. Noel é o mesmo que Natal. Papai Noel ou Papai Natal. No Japão é Jizu ou Jizu. Na Dinamarca é Juliman. O Papai Noel recebe nomes diferentes em países diferentes, mas em alguns recebe formas e origens diferentes, tal como em Porto Rico, os 3 magos, na Rússia, Babushka, e na Itália, Befana, uma bruxa que desce pela chaminé e entrega presentes. É isso aqui por esse livro. Bom, e também eu encontrei uma coisa muito interessante no livro Anuário da Grande Mãe. Ele foi escrito, deixa eu ver aqui, quem é o autor? Por Mirella Faur. Na página 17 do livro, a gente tem... É um anuário, né? Então vai todos os dias do ano. E no dia 6 de janeiro, ela fala sobre o calendário celta. No calendário celta, neste dia, celebrava-se a deusa tríplice, Morrigan, que tem 3 nomes, né? Ana, Badb e Maca. Essa deusa regia a guerra e a morte, sendo invocada com cânticos e inscrições rúnicas antes das batalhas. Segundo as lendas, ela aparecia antes de cada luta, ora sobrevoando o campo de batalha em forma de corvo, ora vigiando os guerreiros em forma de serpente, ou, no final da batalha, como a lavadeira da vazante. A gigante que lavava as armaduras dos mortos e os ajudava em sua travessia para o mundo subterrâneo. Epifânia, comemoração dos Reis Magos. A Igreja Ortodoxa comemora neste dia a festa das luzes e o batismo no Rio Jordão. Os padres benzem as casas aspergindo água benta com galhos de manjericão. Apesar da baixa temperatura, as pessoas mergulham nos rios para se purificarem. Na Espanha, as crianças recebem uma parte de seus presentes no Natal e o resto neste dia. Aquelas que escreveram cartas para os 3 reis magos recebem seus presentes e todos comem as roscas tradicionais chamadas roscón. Em troca dos presentes, as crianças deixam uma oferenda para os reis magos: um copo com conhaque, nozes, frutas e um balde de água para seus camelos. As crianças que não se comportaram bem encontram em seus sapatos pedaços de carvão em vez de doces ou brinquedos. Em certas regiões ainda são feitas procissões, em que as pessoas carregam representações dos 3 reis magos para atrair boa sorte. Na celebração de Nehelênia, a deusa celta guardiã dos caminhos, ela era invocada para proteger as viagens, abrir os portais para o mundo dos sonhos e conduzir o buscador para os mundos interiores. Na antiga Alexandria, festejava-se o retorno da deusa Core no mundo subterrâneo, invocando suas bênçãos para a terra e para as mulheres. No antigo calendário juliano, nesta data, começava o Natal. Interessante, né? E tem mais uma mensagem para vocês que eu quero deixar no dia de hoje, que é sobre a clareza. Como a gente tem a grande estrela guiando, né, os 3 reis magos, que guiou os 3 reis magos, e a gente teve esse ano também, vamos fechar essa conversa com essa mensagem. Bom, é o seguinte, essa mensagem foi escrita em 1866, no dia 5 de janeiro,
na Sociedade de Paris, por um médium chamado Senhor Le Marie. E ele diz o seguinte: concedei-me a hospitalidade para a vossa primeira sessão de 1866. Eu desejo, com um abraço fraternal, vos apresentar meus votos amigos. Que possais ter muitas satisfações morais, muito de vontade e de caridade perseverante. Sem esquecer que essa mensagem eu estou tirando da Revista Espírita, no Jornal de Estudo Psicológico. Tem o número aqui, deixa eu ver. 10º ano, É isso aí, 10º ano, 1867. A gente estava na página... Isso, peraí. Vamos voltar lá. Pera, um segundo. Neste século de luz, que era o século XIX, né? O que mais falta é a clareza. Os semissábios, os bichos papões da imprensa, valentemente fizeram um trabalho da aranha para obscurecer, com a ajuda de um tecido supostamente liberal, tudo que é claro, tudo que esclarece. Caros espíritas, tendes encontrado em todas as camadas sociais essa força de raciocínio que é a marca de inteligência dos seres chegados? Não tendes, ao contrário, a certeza de que a grande maioria de vossos irmãos está estagnada numa ignorância malsã? Por toda parte as heresias e as más ações, as boas intenções, viciadas em seu princípio, caem uma a uma, semelhantes a esses belos frutos dos quais um verme rói o coração e que o vento lança à terra. A clareza nos argumentos no saber teria feito por acaso eleição de domínio nas academias, entre os filósofos, os jornalistas ou os panfletários? Poder-se-ia disto duvidar, parece-me, em vendo-os, à maneira de Diógenes, lanterna à mão, procurar uma verdade em pleno sol. Só um instante. Que começou um comercial na minha música, eu não gosto. Só um instantinho. Agora voltou. Voltamos lá. Tá aqui, em pleno sol. Luz, clareza, sois a essência de todo movimento inteligente. Logo inundareis com vossos raios benfazejos os recantos mais obscuros dessa pobre humanidade. Serei vós que saireis desse lodo de tantos terrestres atordoados, embrutecidos, espíritos infelizes que devem ser lavados pela instrução, pela liberdade, sobretudo pela consciência de seu valor espiritual. A luz expulsará as lágrimas, as dificuldades, os sombrios desesperos, a negação das coisas divinas, todas as más vontades. Cercando o materialismo, ela o forçará a não mais se abrigar atrás dessa muralha factícia, carcomida, de onde arremessa inabilmente suas setas sobre tudo o que não é obra sua. Mas as máscaras serão arrancadas e saberemos então se os gozos, a fortuna e o sensualismo são bem os emblemas da vida e da liberdade. A clareza é útil em tudo e a todos, ao embrião como ao homem. É preciso a luz. Sem ela tudo caminha às cegas, e a alma, às cegas, procura a alma. Que uma noite eterna se faça. Logo as cores harmoniosas desaparecerão de vosso globo, as flores se enfraquecerão, as grandes árvores serão destruídas, os insetos, a natureza inteira não darão mais esses mil ruídos, a eterna canção a Deus. Os riachos banharão margens desoladas, o frio terá tudo mumificado, a vida terá desaparecido. Ocorre o mesmo com o espírito. Se fizeres noite ao redor dele, nela estará doente. O frio petrificará suas tendências divinas. O homem, como na Idade Média, se entorpecerá semelhante em sua alma às solidões selvagens e desoladas das regiões boreais. É por isto, espíritas, que vos deveis a todas as clarezas.
Mas antes de aconselhar e ensinar, começai primeiro por esclarecer as menores dobras de vossa alma. Quando bastante depurados, para nada temer, podereis elevar a voz, o olhar, o gesto. Fareis uma guerra implacável à sombra, à tristeza, à ausência de vida. Ensinareis as grandes leis espíritas aos irmãos, que nada sabem do papel de Deus, que Deus lhes assinala. 1866 ou 2021. Possas tu, pelos anos a vir, ser a estrela luminosa que conduziu os reis magos para a manjedoura de um humilde filho do povo. Vinham prestar homenagem à encarnação que deveria representar, no sentido mais amplo, o espírito de verdade, essa luz benfazeja que transformou a humanidade. Por esta criança, tudo foi compreendido. Foi bem ela que eternizou a graça da simplicidade, da caridade, da benevolência, do amor e da liberdade. O Espiritismo também, estrela luminosa, deve, como a que rasgou há 18 séculos, ou há 2021 séculos, o véu sombrio dos séculos de ferro, conduzir os terrestres à conquista das verdades prometidas. Saberá bem se livrar das tempestades que nos prometem as evoluções humanas e as resistências desesperadas da ciência às agonias? É que vós, todos meus amigos, e nós, vossos irmãos da erraticidade, somos chamados a melhor revelar, inundando este ano com as claridades adquiridas. Trabalhar com este objetivo é ser adepto do Filho de Belém, é ser filho de Deus, de quem emanam toda a luz e toda a clareza. Escrito por Sonês. Bom, gente, ficamos por aqui hoje e feliz Dia dos Reis. Um beijão para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.